Você pensa que tem muito tempo, muitas das vezes, de fazer algo extraordinário, correto? E a atualização nesses dias, o mercado deixa, não só o mercado, mas as notícias, etc., pesam muito em nossa consciência. Quando falamos sobre inteligência artificial, dados, segurança, machine learning, tudo que hoje, no mercado de tecnologia, quando a gente está estudando, a gente pensa como é que vai ser. Durante esses 15 dias, eu pretendi me organizar e trazer muito mais daquilo do que eu venho trazendo. Algo um pouco mais emocionante, no caso prático, mas a realidade pode ser mais assustadora do que a gente imagina. Quando a gente consegue organizar o nosso tempo e você fazer um cronograma, estipular as horas que você vai estudar, que vai trabalhar, nem todo mundo tem talvez o privilégio de focar 100% nos estudos, tem que trabalhar e etc. E é um dos pontos mais importantes, que aí muito pesa mesmo, e aí demora mais, porque todo minuto que você tem é precioso para estudar. Embora o mercado esteja cada vez mais especulativos, e eu venho atualizar sobre a minha semana e talvez vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. E previsões, já dou um papo. É muito incerto o mercado, mas a gente sabe que rolou aí um peso grande no mercado que pode ser que a bolha estourou, mas do sentido financeiro. E aí, Numério, beleza? Antônio Carlos na área trazendo mais um vídeo para vocês nesse canal Numério, que eu trago sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, machine learning, dados, cybersecurity, sobre a rotina de quem está cursando uma graduação e está fazendo outros cursos por fora, tentando entrar nesse mercado, tentando achar ali um estágio. Que pancada eu fui levando, viu? Cara, foi mais de 10 estágios que me candidatei e salvou lá fora. Cara, e ajustei muito, e ainda tem muito que ajustar. Correto? E alguns erros que eu posso falar, mas em outros vídeos eu vou começar a listar e trazer mais. Durante esses 15 dias, eu queria ter que chegar aqui e gravar um vídeo real sobre aplicações que eu tô fazendo, etc e tal. Vocês estão vendo aqui, tem um livro ali aberto, na verdade, que foi onde eu parei de manhã de ler. Li livro de mais ou menos uns 40 minutos de leitura ali. Nessa disciplina, né, que eu vou ter a prova quinta-feira, eu tô gravando aqui na segunda para lançar amanhã, que é terça-feira, e a disciplina de técnicas de machine learning, clusterização, classificação, que é como você seleciona os dados supervisionados e não, é, su, é, e não supervisionados, né? Que é você supervisionar, trazer, na verdade, os dados mais classificados para treinar modelos de machine learning que, porventura, se tornarão a inteligência artificial que conhecemos hoje, correto? São fases que acontecem. Estou com um pouco de alergia, entendeu? Querendo ali abeirar uma gripe. Deus me livre Deus me livrar de uma gripe, porque eu não, uma das coisas que eu acho que eu mais detesto é quando gripe. É ruim para estudar, mas é isso. Aqui no Nordeste está começando a chover, aquele calor e aquele frio ao mesmo tempo, né? E sai como a vida. Mas é como eu estava falando, nem todo mundo tem um privilégio de estudar. Apesar de não ser de família rica nem nada do tipo, a condição que me coloca é bom o suficiente, porque tenho pais que, obviamente, me apoiam. Não é mais mãe, né? Mais financeiramente, mais pai. Sim, tem questões que pegam no pé, realmente, né? Eu tô lutando aí com o estágio, levei uma rasteira. É complicado, falar a verdade, porque você vê que você não consegue passar da primeira etapa de 8, seu currículo não consegue passar, é meio tipo tiro na cara. E como é que eu vou conseguir oportunidades se daqui a alguns meses, apesar de ter um ano daqui para frente, mas precisa pelo menos um ano, e são todas oportunidades remotas. Porque no lugar onde eu estou não tem como eu mudar, por exemplo, para Aracaju, e por causa de um estágio.
Segundo, porque eu vou ter que mudar o polo, da onde eu estou. E outra coisa, não tem como você se manter em uma capital, correto? Não existe parente a qual você consiga ficar. E você não vai querer ficar lá por ah, quase um ano. E, cara, tipo, é 800, 700, então. E não acha também da área mais ligada também a desenvolvimento, nem suporte. Né? É complicado, cara, dizer isso, mas é dose, é dose. Mas é o seguinte, eu não vim reclamar, vim dizer a realidade. Não tá sendo nada fácil. Quero agarrar outras oportunidades, tentar freelance, tem uma parte de voluntariado, ser voluntário no caso, que é você, tem alguns sites lá que você faz alguns freelancers como voluntário, mas serve, você pode pegar como organizações como a ONU, entre outras, e isso daí pode tornar o seu currículo um pouco mais é, plausível. Então, já tá dando uma dica aqui, massa aqui para vocês, né? Você pode fazer freelancers mais baratos, como para iniciantes também, dependendo da área que você pega. Mas o voluntariado é o mais interessante que vocês podem ter, apesar da medicina que ter falhado. Mas organizar o seu dia é o essencial. E aí vamos, a gente vê o problema da Vessel, do Lovable. Qual é o outro mais que tem de fazer sites e SaaS também? Problemas também no Cloud Newtons, que vazaram, depois descobriram um monte de coisa, etc. Tem uma certa melhoria das LLMs também, no quesito de código, de segurança, etc. Tem uma evolução grande que praticamente está substituindo a questão dos programadores. Dito assim, ela roubou, na verdade, o código, né, nosso, fazer código, etc. E está se tornando mais eficiente em algumas coisas. Entretanto, veio o preço, que elas vão ter que aumentar o preço e isso complica. Né? E hoje a gente fala do técnico feudalismo, que é a parte da tecnologia. Não estou soltando nada na rede, mas é algo interessante e é algo que a gente está praticamente vivendo, que é a transformação do capitalismo para o técnico feudalismo. Uma troca silenciosa, mas que dita se você vai prosperar ou não, ou participar da chamada renda universal. Mas existem muitos pontos aí que não é bem assim. Não só uma transição, mas ao lado humano também que encerra isso. Mas então, há oportunidades no mercado surgindo. Creio que vocês sabem muito bem que estudar o inglês é fundamental. Apesar de eu estar estudando um pouco todos os dias, papo de 5, 10 minutos, em um ano, nesse último ano, há uma evolução muito grande de alguém que tinha um básico para alguém que tem um básico para um intermediário na questão do entendimento, etc. A pronúncia, mas não sou nada fluente, eu não tenho um básico a intermediário em conversação, nem nada do tipo. Mas uma melhora de vocabulário, de entender, de ler melhor, né, de ter aquela leitura, etc. E porventura também uma escrita, entendeu? Porque você vai começando a entender melhor como é que se forma e como faz. E a área da tecnologia, cara, é isso, entendeu? Hoje você estuda, daqui a um ano, eu ainda vou fazer um ano que eu comecei realmente a estudar. Pega essa visão aí que vai ser importante para você, né? Que a Budivate mais esteja aqui com todos nós, vamos fazer aquela oração, que tudo dê certo em nossas vidas, que eu abençoe o nome, que abençoe o teu nome, que abençoe você que está aí me seguindo, né? Não é questão de ser religioso, mas sou cristão. E uma das coisas que nos faz manter a cabeça no lugar é a nossa espiritualidade. Mas vamos para o tópico inicial. Quando eu comecei realmente a estudar, foi no tempo que eu comecei o canal. Foi lá para junho, entendeu? Em julho, mais ou menos. Foi aí que eu comecei realmente a estudar, etc. Vou te dizer, o meu conhecimento é proporcional, entendeu? Eu estudei muito durante muito tempo, porque tive que aprender tudo básico, lógica. Talvez eu estude lógica de novo, porque assim, lógica eu sei mais ou menos, né? Que é a entrada, processamento e a saída de dados. Resumindo,
Estou falando resumindo. Né? O que vai entrar, o que precisa ser processado e o que vai sair, que é o resultado, né? E essa é a lógica que a gente usa para fazer um código, né? Se você precisa estruturar um código dessa forma, para você ter um resultado bem. Há uma introdução que todos sabem. Eu já sabia isso, na verdade. Teve um cara que eu encontrei na academia, quando eu estava lá, né? Ele falou, ele é programador web, né? Ou seja, front-end, mais ou menos. Isso. E tinha um cara também na igreja dele que era sênior, tinha 8 anos já, entendeu? Que ajeitou ele nesse freelance aí. E ele já tinha mais ou menos um ano. Ele falou, pô, demorei mais ou menos um ano, 2 anos para aprender o que eu sei hoje, etc. Não é fácil, é muita coisa para aprender. E eu acho que também ele começou a trabalhar ali e tal, e com certeza ele aprendeu muito mais. Nesse tempo, a IA não é a IA que a gente conhece hoje. Ela não fazia, oxi, nem 1%. Entendeu? Era só só tapeia idiota. Hoje em dia ela faz coisas que até o Akita, vamos dizer, ele deixou bem claro que hoje quem não souber usar IA do jeito certo tá perdendo muito desempenho, né? Que antigamente ele disse que tinha um trabalho da zorra para corrigir prompt, etc. E aí pegava uma coisa que você perdia muito tempo, você poderia simplesmente codar aquilo dali. Né? Não era nem questão mais nem de só segurança, mas é de codar realmente. Não era prático. Hoje se torna prático. Você economiza tempo. Você tem que ajustar poucas coisas. Teve essa vulnerabilidade da Vessel, da Lovable, de tudo isso, né? Mas isso daí eu deixo para quem tá mais antenado, os mais experientes no mercado falar, correto? Mas na minha visão, não vou dizer como leigo, mas não tenho todos os parâmetros e dados necessários para estar falando. Né? Mas ela pode estar uma bela paralisada, porque isso afeta muitas empresas, muitas pessoas, muitos negócios. Pode dar uma pausada, pode ficar mais cara do que está, claramente isso. E é como previram, vai ser uma enxurrada de oportunidades novamente para devs, como foi em 2020, entende? Como foi em outros anos também. Tem esse ciclo, né? Tem esses altos e baixos da tecnologia, principalmente de programação. E aquilo tá ali. Bem, gente, era isso que eu queria falar. Já falei muito nos anteriores e eu acho que vocês estão cansados de ter falado, saberem, né, que é o básico, etc. Mas mais um ano, praticamente, faço alguns projetos. Sempre é isso. Faculdade, por faculdade, cara, vou te dizer. É praticamente pegar um diploma. Tem faculdade que ajuda. Eu acho que uma das faculdades bem avaliadas mesmo é a FIAP. Ela ser particular, mas ela por ter parcerias, etc. Tem outras faculdades boas também. Tem uns que falam também da Uniter, né? Não sei se a gente chama. Mas é o seguinte, cara. Você vai ter que estudar. Muitas coisas que eu estudo na minha faculdade, na verdade, eu encontro no cursos e é a mesma. É a mesma explicação. Só que pode deferir algumas coisas da prática. Porque depende muito se o curso, se a aula ali, né, que foi gravada é mais recente ou não, ou se o professor mesmo que está dando aquela aula está mais ligado ao mercado, a essas também soluções. Então a gente sempre está com visão do quem está ali no mercado ajudando e tal, falar com reguladores, etc. Então o bizu é esse. Então até o próximo vídeo, nós nos encontramos lá. Não foi um vídeo a qual eu digo que foi um dos melhores que eu gravei, mas ele atualiza também a minha rotina, um pouco do pensamento, e um pouco do que eu tô falando. Cara, aproveite, se puder fazer, faça, entendeu? Mas saiba, é uma maratona. Não é uma simples corrida, não é meia maratona, é uma maratona para você conseguir seu primeiro estágio. Uns vão ter mais facilidades, outros menos, outros vão ser mais difíceis. Mas o que manda é o quanto você se mexe, a qualidade, como você se apresenta e a sua comunicação. Hoje a comunicação e ter uma skill como aprendizagem está sendo muito mais valorizado do que as soft skills, quer dizer, as hard skills, desculpa aí, conhecimento técnico. Entretanto, o conhecimento técnico é bom. E você demonstrar e deixar ali descrito quantas porcentagens, algo visível, de quanto você melhorou com aquele projeto, bem, é isso. Talvez eu fale um pouco sobre isso na minha visão.
e traga algumas melhoras. Eu espero que nos próximos capítulos que vão vir, eu traga melhores resultados sobre minha vida mesmo, sobre minha carreira e tal. E quem sabe um dia o canal Numério não seja um canal que vai estar não só em outros países, né, viajando, etc., mas sendo uma ponte para aqueles que querem alcançar os seus sonhos. Deixa os seus comentários aí. Não sei quem chegou até aqui. Deixou o seu like, se inscreveu. Nem pedi isso no vídeo, mas vida que segue. Que se criasse, vamos lá, daqui a um tempo, não é agora, criasse uma comunidade, etc., seja paga ou não. Né? Na verdade, eu queria ter realmente o poder de estar bem e conseguir vagas para os meus inscritos e seguidores, mas eu estou lutando pela minha ainda, então um dia vai chegar o momento em que eu vou criar ali uma comunidade, assim como outros, né? Um espaço onde a gente vai se comunicar, onde vai falar, onde eu vou divulgar não só vagas, mas oportunidades da qual são exclusivas para este canal. O futuro é o futuro. E a gente faz tudo aquilo que a gente consegue, na medida que a gente consegue avançar e evoluir. E é isso, cara. Mais ou menos é um final de tarde. Valeu, fui, até o próximo vídeo.